Então, é com satisfação que nesse dia do psicólogo, depois que a ficha É. caiu, Ah, né, é? Cláudia? Eu achei assim, ó, né, que recebemos a Ana Cláudia Santos Meira, psicóloga, psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalítico de Porto Alegre. Agora fala como é CEP-DEPA? A gente fala CEP. CEP, ah, então tá É. bom, CEP. Membro também do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, é doutora em psicologia, além de sua trajetória clínica e acadêmica, coordena oficinas de escrita científica. Já tenho colegas que me comentaram assim, sabe, aquela cutucadinha? Brevemente serei sua aluna, hein? Ah, Bom, Ana Cláudia é autora também dos livros, esse livro aqui, que é uma das palestras, né? Esse aqui está dando para vocês verem. A foto é incrível. Depois você vai contar um pouquinho da história, Ana Cláudia? posso contar, posso contar. Impressionante, porque olha É, aqui, você vê a captura, que coisa, é, é muito que impressionante. tápete, muito, é no peito, é no coração. Deu para ver, Almira? Deu? Né? Então, isso, investimentos mortíferos nas relações mãe e filha. E também o segundo livro, né? Esse aqui, A Escrita Criativa no Divã, que é, nossa, mas é uma ferramenta, né? Muito, muito boa. E hoje, né, Ana Cláudia nos traz a palestra Histórias de Captura, Ser Filha e Não Ser Ninguém. Que título, hein? É, Que nos convida a refletir sobre vínculos invasivos e mortíferos nas relações mãe e filha. E a pensar juntos sobre as marcas e as possibilidades de transformação que podem atravessar a clínica. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia, que esse encontro seja um espaço vivo, vivo de reflexão, de trocas, de diálogo e enriquecimento para todos nós. Eu não tenho dúvida quanto a isso, não. Mas vamos viver a experiência, né, desse encontro. Bem-vinda e a palavra está com você. ai, obrigada. Eu quero começar agradecendo, né, a possibilidade de estar aqui na Sociedade de Brasília, pelo convite que veio através da Nise. E é uma alegria para mim voltar para a Sociedade de Brasília, mesmo que agora virtualmente, depois de ter estado presencialmente em 2014 com o tema da escrita, né, numa jornada sobre escrita e psicanálise. Então eu fui já naquela época super bem recebida e então ter esse convite renovado para mim me deixa muito, muito feliz, assim. E agora, em especial, para falar sobre esse outro tema, né? O tema da escrita é um tema que me ocupa já há muitos anos. O livro que a Nise mostrou é a primeira edição do Escrita Científica, e ele teve depois uma segunda edição, e agora ele está na terceira edição pela Blucher, que é a mesma editora do Histórias de Captura, né? Então é um tema que eu sou apaixonada, mas de uns anos para cá, em 2012, eu me apaixonei por esse outro tema, que é das relações psicopatológicas entre mães e filhas, que eu denominei de histórias de captura, e aí eu vou comentar um pouquinho também por que dessa expressão, desse título. E venho me ocupando muito dele nos últimos anos, assim, né? Então, é um tema que eu venho aprofundando, né, em termos de leitura e de escrita e discussão com pares, né, sobre essa temática, porque ela é muito presente na clínica, né? Ela atravessa, todos os pacientes, eu arriscaria dizer, né, a relação com a mãe por ser
o primeiro objeto com quem a gente tem contato, do qual a gente depende desde o início da vida para viver, para sobreviver, em termos concretos, físicos, fisiológicos, enfim, a gente precisa para se manter vivo enquanto corpo. E aí a gente vai vendo que desdobramentos isso tem nas melhores e principalmente nas piores relações, né? Então, é de uma densidade essa temática, porque as histórias de captura vão falar dessas dinâmicas mais regressivas e mais patológicas em que uma mãe se posiciona de uma determinada forma frente a uma filha, né? O que eu cunhei, como nessa expressão histórias de captura, então, fala de uma relação que desde o princípio é desigual, né? Porque fala de uma mãe que é uma mulher, é uma adulta, e só fazendo um parênteses aqui, eu falo mãe por facilidade da linguagem, né? Mas a gente entenda sempre que eu falar de mãe é o objeto primário, né? O primeiro cuidador de um bebê, especificamente de uma bebê menina. Mas, enfim, eu vou falar de mães, porque mães ainda são né, nas famílias que a gente recebe, nas pacientes que a gente recebe na clínica, as famílias ainda são mais numerosas, nessa relação de uma mãe com uma filha, mas a gente vai poder ampliar isso para o primeiro objeto, né? Aquele que tem a vida da filha nas mãos. Então, eu falava que essa mãe, ela tem uma posição já assimétrica em relação à filha, porque ela é a responsável por dar a vida e por manter a vida nos primeiros tempos de existência dessa bebê. Então, ela toma um grau de importância enorme, né? Porque sem ela, essa bebê não sobreviveria. Ela não, o bebê humano, Freud vai falar disso, né? De que é um bebê que nasce, é um sujeito, um ser que nasce em profundo desamparo e por isso em absoluta necessidade de dependência de um outro que vai então dar conta do cuidado, da satisfação das necessidades e do investimento amoroso. A mãe das histórias de captura, ela longe de ser uma mãe que investe libidinalmente, primeiro de forma narcísica, como todas as mães, mesmo nos melhores casos, vão investir, mas depois também de forma objetal, sendo capaz de um amor objetal que leva em conta não só aquilo que ela foi capaz de gerar, conceber, parir, criar, como uma criação narcísica, que também o Freud, que é meu autor de base, vai comentar, né, de que qualquer filho tem esse significado narcísico de satisfação dos pais por aquilo que eles foram capazes de fazer, mas nos melhores casos, esse amor primeiro narcísico, ele vai ser agregado, ele vai ter agregado nele uma capacidade de amor objetal, que leve em conta, então, para além do próprio narcisismo dos pais, e no nosso caso aqui da mãe, leve em conta as características desse bebê, que na medida em que vai crescendo, vai se mostrando diferente do que a mãe queria, gostaria, pretendia, sonhou. Então, na medida em que o bebê vai mostrando pequenos sinais de diferenciação, de não concordância com aquilo que a mãe projetou para ele, com aquilo que a mãe esperaria dele, esse bebê vai colocando à prova, então, esse amor. Se as mães são capazes de fazer essa passagem do amor narcísico para o amor objetal, o desenvolvimento pode seguir adiante. O que acontece nas histórias de captura é que essa mulher que vai ser mãe, então uma mãe fálica, ela não faz essa passagem e ela mantém um tipo de amor que é libidinal, mas que é narcísico. Ou seja, ela investe a filha
desde sempre, do nascimento até que essa filha possa conquistar um destino diferente para a vida dela, para a existência dela, a mãe investe a filha para que seja dela. E por isso o título que a gente escolheu para a nossa atividade de hoje. Essa menininha, essa bebê que nasce e cresce, ela vai ter o direito de ser filha dessa mãe com essa qualidade de investimento, mas ela não vai ter a chance e o direito de ser alguém. Ela não vai poder se constituir um sujeito que tem a ver com ser um sujeito do seu próprio desejo, né? De ter suas próprias escolhas, individualidades, preferências, enfim, uma existência que lhe seja própria. E como é que essa mãe fálica faz isso? Ela vem, essa mãe, desde o seu próprio desenvolvimento primitivo, ela tomou como funcionamento, em função também das suas carências, das suas questões não resolvidas com os próprios cuidadores, os seus próprios objetos primários, ela foi se constituindo com uma defesa narcisista, né, uma defesa narcísica, no nível do narcisismo secundário, e ela se toma por uma mãe, uma mulher fálica, né, nos termos em que o Freud vai falar. E longe de poder abrir mão disso, ela se fixa nesse funcionamento, nesse movimento regressivo que ela própria fez para o seu próprio narcisismo. E ela segue vida fora funcionando com essa defesa, que é a defesa da desmentida, que vai negar a própria castração. E aqui, fazendo um outro parênteses, assim, eu tomo Freud como fundamento teórico para compreender essas questões, mas eu convido vocês, eu faço isso, né, na minha teorização, no livro, isso está presente, mas convido vocês a fazerem uma metaforização daquilo que o Freud vai falar como fale, como castração, porque não se trata, evidentemente, de ter pênis, não ter pênis, de ser castrado porque perdeu o pênis, se trata de essa menina que vai ser a mãe fálica ter podido, no seu próprio desenvolvimento primitivo, ter concebido e enfrentado a constatação da diferença anatômica entre os sexos, que também é uma coisa a ser metaforizada. É quando ela, então, na sua infância precoce, precisou descobrir que os objetos são diferentes, né? Que para ela falta, para a mãe falta, para o pai falta, para cada pessoa existente no mundo falta. Ninguém é completo, pleno e absoluto. Ela teve que se enfrentar com isso por questões não passíveis de terem sido elaboradas e resolvidas no próprio desenvolvimento. Ela fez uma desmentida dessa verdade, da falta, e ela cresce se crendo fálica, né? No sentido de ela cresce com a ilusão de que ela é completa, de que a ela nada falta, de que ela é plena absoluta e por isso ela não precisa de ninguém. Quando essa menina que teve esse desenvolvimento cresce e vai virar mãe, e quando ela tem uma menina como filha, ela toma essa menina para si, porque essa a possibilidade de ter uma filha que depende, então, como eu falava, como todo bebê humano depende dela, é a melhor chance que ela tem para se certificar, para continuar comprovando e confirmando reiteradamente de que ela é sim plena, absoluta e completa, ela tem tudo e pode tudo. Então ela se apresenta dessa forma para essa bebê. Desde sempre para sempre, de que só existe ela no mundo, ela, mãe no mundo, que é capaz de amar essa menininha como ninguém. Ela é capaz de sacrifícios e de um amor desmesurado e que ela vai estar sempre ali, sempre presente, sempre atenta, sempre atendendo, sempre suprindo e fornecendo tudo que essa filha precisar.
Então, ela oferece uma coisa que tem a aparência de amor, por isso que é um amor, poderíamos chamar, né, de amor libidinal, de um investimento libidinal, mas ele é narcísico, porque esse amor não é pela filha em si. Porque se ela amasse a filha, além de investir, de injetar libido nessa menininha que vai crescendo, ela seria, com o tempo, capaz de enxergar a filha como a filha é, e não como ela, mãe, precisa que a filha seja. Então, ela é capaz, na medida em que essa filha fosse se diferenciando, de seguir amando, porque isso caracteriza o amor objetal, né? De que o outro possa ser como ele de fato é e que o objeto vai continuar amando, investindo e se relacionando. A mãe fálica, ela não permite que essa menina desenvolva questões que lhe sejam próprias, porque se for possível que ela crescendo descubra que tem outros objetos no mundo, que tem um terceiro, que tem um mundo rico de relações objetais que ela poderia é, criar e se vincular, de que tem outras fontes de gratificação no mundo, na vida, coisas para ela buscar, para ela descobrir, para ela investigar, ela naturalmente se afastaria dessa mãe. Mas como ela foi colocada nesse lugar de ser quem confirma para a mãe a completude, ela não pode sair. Ela não pode se desobrigar desse compromisso imposto por essa mãe que tem essa posição de assimetria, essa posição de ingerência sobre esse bebê. Então, é uma mãe que se coloca nesse lugar de autoridade, que, enfim, as mães têm, porque como elas têm um bebezinho que não pode por si próprio, que não tem fala para comunicar aquilo que precisa, essa mãe tem essa autoridade, os autores vão falar de formas diferentes sobre isso, mas ela pode interpretar como ela puder e como ela quiser as necessidades desse bebê. Então, a mãe imprime esse poder que ela tem frente a um bebê recém-nascido, frente a um bebê de poucos meses, mas essa crença no poder e no saber da mãe, nos melhores casos, vai se desfazendo. Primeiro, porque a mãe vai saindo desse lugar, ela vai se dando conta de que não, ela não sabe tudo, ela não é a única, ela precisa de outros objetos, o bebê precisa de outros objetos. E o bebê vai ganhando, se a mãe dá esse espaço para o bebê respirar, o bebê vai ganhando em termos de recursos psíquicos. Então, ele também vai conseguindo lançar mão de recursos que lhe são próprios. A mãe de captura, ela não dá chance e não dá permissão para que essa filha faça essa descoberta, porque qualquer descoberta para além da mãe coloca a mãe de novo de frente com a sua falta. Falta no sentido de a menina, então, desmontar essa crença de que a mãe é tudo, sabe tudo e pode tudo. Então, essa filha não vai ter nem incentivo, nem permissão, nem possibilidade para questionar esse poder que a mãe, com que a mãe se apresenta frente a ela, né? Então, como eu falava, assim, ela vai poder ser filha e essa é a única função que ela vai poder exercer frente aos objetos. A mãe não vai, olhar para nenhum outro objeto, anunciando que outros objetos têm valor aos olhos da mãe e, portanto, aos olhos da filha também. E essa menina não vai ter possibilidade de fazer as aventuras e investigações e curiosidades e buscas que um bebê, que uma criança naturalmente faria. Então a mãe vai sempre correr na frente, sempre cortar, sempre bloquear, sempre impedir as tentativas que essa bebê e essa criança faria frente às coisas do mundo, né? Então a mãe rouba dela essa possibilidade. E rouba dela tanto no concreto, né? A gente pode ver com alguma facilidade
As mães que anunciam para a criança que não, ela não pode sair de perto, ela não pode subir no balanço, ela vai se machucar, ela vai correr risco, ela não vai ficar na escolinha, ela não vai encontrar alguém que ame ela, assim como a mãe ama. Enfim, tem uma série de anúncios audíveis que a gente, enquanto observador ou a filha, poderia identificar, mas ela faz isso também de uma forma mais subliminar, mais silenciosa e mais disfarçada, porque ao não se afastar, ao estar sempre presente, sempre excessiva, sempre se antecipando e sempre fornecendo qualquer coisa que a bebê venha a precisar, venha a demonstrar, ela vai roubando também a possibilidade de que um espaço dentro do organismo desse bebê criança, de que ali falte alguma coisa e que na falta o bebê possa e tenha que colocar um recurso próprio a funcionar. Então, essa mãe também faz essa captura, esse sequestro das capacidades intrapsíquicas que o bebê fica impossibilitado de construir e de complexizar. Então, essa parte, como ela não é falada em voz alta, ela fica, a criança vai ficar impedida de se dar conta disso, porque o que a mãe fala é uma promessa de amor, é um cuidado, é um zelo, é uma prontidão, é uma dedicação gigante para essa filha. Então, isso é o que a menina ouve, mas ela intui que alguma coisa não condiz com isso. Só que ela não tem aparelho psíquico para dar conta disso, que dessa forma tão silenciosa ela percebe. Ela percebe com recursos muito precários, justamente porque o aparelho psíquico dela não pôde ganhar em complexização. Então, o grau de percepção que ela tem não é suficiente para que ela faça frente ao que a mãe anuncia em voz alta e de forma mais disfarçada, né? Então, ela não consegue sair desse enredamento que a mãe faz com ela. E aí, diferente dos casos de neurose, que são, né, uma estrutura que a gente está mais habituado, a gente recebe mas na clínica a gente estuda mais o campo da neurose, a psicanálise freudiana ela se fundamentou muito na questão da neurose. Essa filha não vai ficar fusionada, ou grudada, ou simbiotizada pela mãe, com a mãe, por prazer, por um impulso que é dela e que ela não consegue abrir mão. Por isso essa relação de assimetria e tão desigual, porque é uma imposição de uma mãe para um bebê que não tem aparelho psíquico para ter sequer seus próprios desejos, impulsos ou fantasias. Então, não se trata daquele conflito que no neurótico a gente vê entre as instâncias psíquicas da própria filha. Se trata de uma impossibilidade de até estabelecer, constituir um conflito entre id e superego, entre eu e supereu, porque a questão é que ela está capturada pela mãe, né? Então, ela não chega nem a ter conflito, porque se a gente entende que a mãe, né, força esse tipo de relação e impõe esse tipo de lugar e esse tipo de função que essa filha vai precisar cumprir, ela não tem força nem intrapsíquica, nem externa, nem voz, nem escolha para se rebelar, para questionar a mãe, para desidealizar ou se desidentificar com essa mãe. Então, é uma dinâmica que vai nos encaminhar para apresentações clínicas muito mais regressivas e por isso, assim, a não existência, por isso esse não ser ninguém, porque se trata de ter um eu muito enfraquecido em termos de
narcisismo primário, constituinte, que é fundamental, que vai formar a base da autoestima ou do sentimento de si, como Freud descreve. Então, não tem esse apoio primeiro, assim, de uma constituição psíquica aonde se apoia, então, depois as pulsões e as fantasias que vão ser edípicas e tal. Isso não vai chegar até lá, não vai chegar na conflitiva edípica, né? Então, a gente está falando de psicopatologias ou de apresentações clínicas onde a precariedade do aparelho psíquico vai se mostrar, né? E aí, com uma precariedade de recursos psíquicos, as questões vão se apresentar muito mais do que ter uma representação, as questões da angústia e do que fica impossibilitado vai se apresentar e transbordar por cima de recursos muito primitivos e vai se expressar no corpo em geral, né? Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui nessa primeira fala para que a gente possa ir pensando juntas, conversando, vendo questões que foram surgindo para vocês, enfim, o que suscitou, o que foram pensando. E aí depois eu vou, na medida em que a gente for conversando, eu vou colocando algumas outras questões, assim. Na sua fala, eu vou começar aqui para a gente, enfim, ser um disparador aqui, porque acho que cada um deve ter pensado alguma imagem, algum paciente, ou, enfim, ou um amigo, amiga, enfim, Hum, porque não é tão, vamos dizer assim, algo de uma exceção. Ia hum, sair excesso, ó, hum, né? Mas o que é impactante e que a gente sente isso na pele, né? Que a transferência também é corporal, né? A paciente ou o paciente não sabe que está tão encapsulado, e quando você foi falando, veio algo fundamental que fica roubado nesse encapsulado: o próprio processo de desenvolvimento. Vai hum, lá, mas fica estancado a grande parte desse ser o si mesmo, porque não foi ainda constituído de uma forma, né, de uma forma integrada para poder fazer frente a isso. hum. Aí me veio uma imagem, aquela imagem que o Lacan fala, né, da boca do crocodilo. Isso, sim. E essa imagem é muito rica, né? O Lacan fala da mãe como um crocodilo com a boca sempre aberta e os filhos dentro da boca. E que o pai precisa ser o tronco, o pau, a boca, Bocarra, eu acho que é uma das traduções que ele usa, enfim, tem que ser esse pedaço de madeira, digamos assim, que não permita que a mãe feche a boca, né? Então, o pai, e aí entenda-se pai como terceiro, ele tem que poder exercer essa função de corte, de separação dessa dupla, porque se ele não se apresentar e não cumprir com essa função, a mãe naturalmente vai fechar a boca. Hum, Então, ele diz que a interdição é da criança, que é a versão freudiana, né? O Freud fala mais do terceiro poder fazer a interdição do incesto do ponto de vista da criança, e eu acho que o Lacan e vários outros autores posteriores fazem essa marca maior de que a interdição também é para a mãe. E no caso das histórias de captura, a interdição precisaria ser para a mãe.
né? Para a criança justamente poder ter a chance de ingressar na conflitiva edípica, que fala já de uma triangulação. Então, na conflitiva edípica já tem a permissão para a entrada de um terceiro, e na história de captura a gente está falando de uma relação que é dual. E que é dual porque a mãe impõe que seja dual. Ela não dá nem a chance para que a criança possa triangular e querer, então, é, uma relação incestuosa com um dos objetos primários, que daí o outro tem que exercer a função de corte, de interdição dessa fantasia primitiva. Não, nas histórias de captura, a mãe toma essa lógica do dual, entendendo que esse dual é um dois em um, né, em que um desaparece e que quem desaparece é a filha, né? Porque a filha é uma bebê, a mãe é uma adulta que faz essa ação, né, desse engolimento, dessa captura, desse sequestro, né? Uhum. E é bem como tu falou, né, Nise? É um roubo porque a criança, ela, o bebê, né, que vai então ali aos 2 anos ascender essa posição de criança e aí seguir crescendo, ele precisaria ter o direito, e se tudo desse certo, ele naturalmente, né, a filha, no nosso caso aqui, que o nosso foco é a filha, mas ela teria o direito de ir crescendo e faria isso naturalmente, porque ela vai ganhando corpo, vai ganhando músculo, vai ganhando habilidades musculares, vai ganhando habilidades cada vez intelectuais cada vez mais complexas. Então, se, né, o ambiente, o meio, os objetos primários facilitassem, promovessem, permitissem, estimulassem, essa criança naturalmente, na medida em que o corpo vai crescendo, ela cresceria também em termos de psiquismo. Então, ela teria, condizente com esse crescimento das habilidades, essas aquisições de todas as qualidades, as habilidades que ela precisaria para engatinhar, caminhar, correr, falar, se comunicar, aprender a ler, a escrever, enfim, coisas que vão permitindo que ela vá mais instrumentalizada para o mundo. A mãe de captura não faz essa permissão, né? Ela permite que o corpo cresça, porque, né, a gente fala de pacientes que são é, que estudaram, que cresceram, que caminham, que sabem falar, sabem se comunicar, evidentemente, se formaram, foram para a faculdade, têm habilidades acadêmicas, intelectuais, profissionais, muitas vezes, trabalham, moram separado da mãe, em alguns casos não, mas em alguns casos sim, mas que emocionalmente continuam absolutamente ligadas à mãe, remetendo para a mãe a existência delas, né? São pessoas que, por mais que sejam adultas, que tenham sustentação formal, concreta por si mesmas, psiquicamente elas não conseguem se desligar dessa remetência ao saber da mãe sobre elas. Então, as decisões que elas precisarem tomar, as escolhas que elas precisarem fazer, elas não têm esse pensar por si mesmas, porque esse pensar sobre elas foi sempre da mãe. A mãe começou e seguiu vida fora, ditando, determinando o que que elas eram, achavam, pensavam, gostavam, escolhiam. Uhum. Micheline levantou a mãozinha aí, ó. Oi, boa noite. É muito bom poder te ouvir, Ana Cláudia. E eu teria, assim, é, algumas dúvidas, é, em relação a essas questões que você colocou e eu queria que você me ajudasse a organizar meu pensamento para ver se eu estou, compreendendo de uma forma coerente, né? Então, foi bem clara a tua exposição e eu fiquei pensando. Essa mãe, que você falou que é uma mãe narcísica, né?
acredito que a interdição que você falou que é, precisa ser feita na mãe, né? Haver esse corte, mas aí ela também não permite a entrada desse terceiro, seria uma negação dessa mãe na questão edípica, da questão fálica, é uma mãe que não transforma essa filha no próprio falo dela, e é como se fosse literalmente uma extensão delas, assim, né? Assim, e é que ela não pode perder de qualquer forma, que talvez eu fique imaginando que entre na questão da própria existência dessa mãe, e não permite que nenhum outro terceiro venha, né? Então fica essa relação simbiótica que talvez a filha, por ser roubada da possibilidade de se desenvolver diferenciada dela, fica capturada por essa mãe de uma forma em que me vê assim aquela coisa assim de identificação com o próprio agressor, né? Assim, não pode se separar dessa mãe. E aí você fala que essa menina, essa cresce, vira mulher, mas a tendência dela vai ser sempre repetir. Ela, ela, ela também, se ela tiver uma filha, ela vai reproduzir é um ciclo. Ela está fadada por ela não ter se constituído a romper com isso. E aí eu também te pergunto se isso também pode acontecer com meninos, na relação mãe com meninos. Seria isso. Obrigada. Tá bom, Micheline. Tu traz bastante questões, né? A gente poderia falar muito sobre cada uma, mas eu vou tentando, eu vou ir te respondendo, assim, para a gente seguir. Qualquer coisa que eu não responder, assim, ou que ficar em haver, me dá um toque. É, a- da forma como eu entendo, não tem uma repetição tal e qual, porque o tipo de mãe, claro, assim, outro parênteses, né, que são coisas que às vezes numa exposição a gente fala de um jeito e parece que vai ser sempre aquilo, e não, né? A gente sabe que na psicanálise a gente fala de muitas apresentações, né? A gente tem um espectro e a gente tem as coisas mais na ponta de cada espectro, mais na ponta de lá do espectro. Então, para a gente ter esse cuidado de que sempre as histórias são singulares, né? Mas a gente está fazendo uma apresentação didática aqui do que é mais visível, o que é mais comum em várias apresentações semelhantes, né? Então, só esse cuidado assim. Mas, então, da forma como eu entendo, uma mãe que é fálica, ela teve uma questão na sua conflitiva edípica, né? Então, foi no seu próprio desenvolvimento, ela chegou a triangulação, ela chegou na fase fálica, ela pôde começar a viver o seu Édipo, mas nesse enfrentamento da diferença, ela fez um movimento regressivo ao narcisismo. Então, narcisismo secundário, porque ela foi adiante, mas precisou retornar e se fixar numa defesa narcísica, porque talvez ela não tenha tido, a mãe fálica não tenha tido uma mãe que olhou para ela, né? Pode ter sido uma mãe melancólica que não investiu na filha, uma mãe psicótica que não investiu na filha, enfim. Como essa filha não tem um objeto que pôde ser sustentação, ela se sustenta no próprio narcisismo. Por isso, ela faz um movimento regressivo e regride ao seu próprio narcisismo. Então, ela constitui essa defesa mais onipotente, com qualidades narcísicas, para dizer: bom, eu me basto. Se não tem quem me olhe, então eu me basto. Eu não preciso de alguém que me olhe, que me dê valor, que me reconheça, que me ame, porque eu me basto. E ela passa a vida, né, com essa defesa, renovando essa defesa, e quando ela tem uma bebê, ela vai tomar, da forma como eu vejo, não como objeto fálico, ela vai tomar como objeto de completude, como objeto narcísico.
E aí essa filha, ela não chega na sua conflitiva edípica, porque essa mãe não permite que essa filha conheça a triangulação, porque se a filha suspeitar que existe um terceiro, a filha tira a mãe do lugar de totalidade, né? Então não tem essa possibilidade, ela não vai ter chance de descobrir um terceiro que ela vai poder investir como um objeto de valor para quem ela vai transferir os anseios, as necessidades, as fantasias dela própria menina. Então a mãe segura ela na fase do narcisismo primário. Como essa menina teve esse funcionamento barrado num período anterior, ela não vai ter condições de investir um outro ser, um filho ou uma filha que ela venha a ter, com tanta importância, porque a função dela é seguir investindo na mãe. Então, ela não vai ter disponível investimento de filhos, porque o investimento dela remete para a geração anterior, para a figura da mãe onipotente. Então, ela não vai ser uma mãe narcisista, uma mãe com esse funcionamento mais. Mãe narcisista não é desse. Mãe narcisista do fantástico, assim, essa coisa que não é. A gente não está falando aqui de um diagnóstico psicanalítico, né? Um funcionamento, né, desse movimento regressivo narcísico. Então, o que eu entendo dessas transmissões é que eles vão para a geração posterior, para a geração seguinte, de uma outra forma. Eles não vão se repetir tal e qual. Eles vão sempre de formas diferentes, né? Porque essa filha, caso ela venha a ser mãe, ela tem, ela tem um investimento enfraquecido disponível para um outro, porque o investimento dela segue estando aprisionado à figura da mãe, essa figura fálica, né, dessa mãe fálica completa. Então, ela vai ter, talvez, né, nesse ciclo de 3 gerações que vão se estabelecendo, ela vai ter filhos que foram menos olhados por ela, né? Então, não sei se tá dando para entender, assim, qualquer coisa me perguntem. Mas eu acho que não se repete da mesma forma, né? Porque ela realmente não tem como investir, nem nos filhos e nem nas relações, né? Eu vi ali no chat que alguém perguntou sobre as habilidades sociais teria a ver com isso, né? Se a gente entendesse habilidades sociais como a capacidade de investir em outros objetos, sejam coleguinhas, amigas, professora, primos, vizinha, pai em primeiro lugar, né? Como esse primeiro, terceiro objeto, né? É o pai, ou parceiro da mãe, ou parceira da mãe, mas como porta de entrada para todos os outros que vêm, então não existe investimento para além da mãe, porque a mãe precisa ser a pessoa investida, né? Uhum. E a questão do menino, daí sim, eu acho que uma mãe fálica tende a tomar o menino, filho homem, como objeto fálico, porque aí já fala de estar na repetição da conflitiva edípica da mãe. O menino, pela diferença, ele já, da forma como eu entendo, ele aciona mais uma questão edípica da própria mãe do que essas questões mais narcísicas da mãe. Então, os meninos, eles vão ter um outro destino, da psicopatologia, eu acho que é um destino diferente do que as filhas meninas que vão ficar em apresentações clínicas mais graves, mais regressivas do que o filho homem, né? Nesse sentido, o Ana, filho homem de uma mãe fálica tem mais sorte do que a filha menina, né? é. Ana Cláudia, tem Hum. mais duas pessoas, mas eu aqui pensando, se você pudesse trazer algum exemplo clínico, né? Enquanto você estava falando, eu acho que isso dimensiona um pouco mais. Porque, por exemplo, no meu cenário aqui, só um instantinho, da Paula Aurinês também.
como é a parceria de um casal, né, com uma mulher fálica assim, e que captura muito mais a filha, mas que encontro é esse que fortalece muitas vezes essa predominância? Mas se você puder, em algum momento, trazer um exemplo clínico, né, da sua Ah, clínica, acho que seria muito enriquecedor. Obrigada. uhum. É, então, Ana Cláudia, na verdade, eu tô com duas perguntas. Primeiro, do ponto de vista da filha, né? Você falou de filhas adultas. Eu gostaria de saber, né, o que que opera na filha, né? Que você falou que a filha tem muita dificuldade de ter desejo, né? Mas será que não tem algo dentro da filha que também faz ela querer estar nesse lugar? Alguma coisa pelo princípio do prazer ou pela pulsão de morte, né? Que ela se predispõe a esse papel? E outra pergunta que eu tenho também é em casos de violência, porque eu já vi às vezes, né, que uma mãe e uma filha, elas ficam muito grudadas, elas ficam praticamente fusionadas, né, quando o marido, né, o pai, ele é violento, tem situações de violência doméstica, aí a mãe e a filha, né, ficam assim bem juntinhas. Aí eu acho que essas são minhas duas dúvidas, se você puder me ajudar. Ah, é, se a filha se dispuser a esse lugar, a gente já está, talvez, num caso de neurose, né? Porque para a filha ter desejo, ela tem que ter saído do narcisismo primário, né? O bebê, ele não se constitui como um ser de desejo porque ele, né, vive a ilusão, de estar sendo atendido o tempo todo, né? Ele está no trono da Sua Majestade o bebê sendo atendido, né? Ele tem ao alcance dele, vindo por um outro, toda a satisfação da necessidade, todo o atendimento daquilo que ele precisa e demanda. Então, ele só vai constituir o desejo quando ele tiver uma falta. Só que quem apresenta a falta para o bebê é o objeto, é o mundo, é a realidade, né? Se a gente entende que essa mãe não deixa aparecer a falta, de que ela sempre se antecipa, sempre tapa a boca da criança, sempre enche a criança de tudo que ela precisa, esse bebê não vai conseguir conhecer o que que é esse espaço sem a mãe, sem a teta, sem a mamadeira, sem as palavras da mãe que vão inundando ela daquilo que ela, mãe, fala e diz e determina e já bota e já enche, já preenche todos os espaços. Então, essa bebê, ela não vai se constituir tendo um desejo próprio, porque não houve possibilidade de falta, né? Então, isso não vai acontecer. Nos casos em que o desenvolvimento vai mais adiante, em que a mãe não é essa mãe toda, né, que o Lacan fala também, ela se apresenta faltante e aí ela deixa outros objetos entrarem nesse universo do bebê, da criança, é, essa. Agora eu perdi a linha de pensamento, mas enfim, deixa eu ver se eu retomo e faz sentido para vocês. O Wellington falou ali da mãe suficientemente boa, é exatamente isso, né, Wellington? A mãe suficientemente boa do Winnicott, ela fornece, mas não tudo. Ela ilude, em algum momento ela desilude. Ela supre e dali um pouco ela tá um minutinho atrasada. Nesse minutinho, nessa distância, nesse entre, nesse espaço em branco, a criança tem a oportunidade de lançar a mão de um recurso interno, porque a mãe deixou o registro, porque atendeu, só que depois ela dá espaço para que esse registro do atendimento e da experiência constitua, né, um micro autoatendimento. De tantas em tantas vezes que isso se repete, a criança vai ganhando estofo de recursos psíquicos para ir lançando cada vez mais mão de recursos próprios, mas a mãe tem que ter feito esse afastamento necessário para que a falta se constitua, para que daí sim
a menina, né, ou a mulher, né, quando a gente vem na clínica, essas filhas, a gente tem que poder fazer essa escuta fina, né, de se ali naquela fusão, naquela simbiose, naquela relação de tamanha proximidade entre mãe e filha, se a gente está lidando com uma mãe que impôs e uma filha que não teve chance nem de querer ou deixar de querer, ou se trata de configurações que também são frequentes na clínica, de uma mãe que está presente, que é super cuidadosa, super protetora, e uma filha que tem gratificação nisso. E isso a gente vai percebendo, a gente vai sentindo se é uma filha com uma atividade que aí possivelmente tem as próprias fantasias dela de ocupar o lugar, daí sim, de falo da mãe, né? Essa filha que simbolicamente está ali, né, num par amoroso, incestuoso com a mãe, então ambas se gratificam, cada uma por suas questões, ou se é uma filha que está com uma profunda passividade e impossibilidade de se perguntar, de questionar, de pensar diferente do que aquilo que a mãe estabelece. Então, isso é uma discriminação fina para a gente fazer na clínica, porque é bem importante, porque a gente vai por uma direção ou por outra, conforme o caso, né? E isso a gente vê no nível de atividade, de passividade e também no tipo de sintoma, no tipo de conflito. Nos casos das histórias de captura, não tem sintoma simbólico e não tem conflito, porque não tem a briga entre as instâncias psíquicas. Tem um eu precariamente constituído e uma autoridade materna que se impõe, né? Então, se fosse existir algum conflito, ainda seria de uma instância precária, intrapsíquica, claro, e um objeto externo real, concreto, né? Então, a luta vai ser por aí, vai ser diferente, né? E a questão da violência, eu acho que emenda no que a Nise também perguntou, que é como é que é esse terceiro, porque claro que para essa dupla crescer, né? Passar os anos assim da existência dessa filha, dessa dinâmica. Para isso se configurar dessa forma, claro que tem que ter um terceiro que não se apresenta com força, com potência, né? E nessa função de fazer essa separação, né? De demandar um espaço, né, na vida da filha, um lugar de importância na vida da filha e um lugar de importância na vida dessa mulher, né? Que olha também para esse outro com um olhar direcionado de investimento e de desejo. Esse terceiro não se apresenta, e aí por duas configurações, assim, daí desse homem, né? Que pode ser um homem, pode ser uma mulher, enfim, desse terceiro. Ou porque é fraco demais, omisso demais, desvalido demais, então não tem força, ou pela violência, né? Por ser um pai violento, porque das duas formas, sendo alguém sem força e sendo alguém violento, a mãe vai transmitir essa ideia. Olha o teu pai que não presta para nada, olha o teu pai que é um abusador, olha o teu pai que chega bêbado, olha o teu pai que faz isso comigo, olha o teu pai que é um imprestável. Então a mãe vai ter para esse homem um olhar de desdém, desprezo, desconsideração, crítica, enfim, e vai apresentar esse pai que não vale a pena ser olhado nem investido por essa filha. Então ela consegue manter essa ideia, né, de que sou só eu por ti. Né? Só eu te cuido, só eu te amo, só eu sei, só eu que sou importante na tua vida. Muito obrigada. Aurinês. Tá bom, obrigada. Ana, é sempre bom te escutar. Mas à medida que tu ia falando e caracterizando tão bem esta dupla, eu fiquei pensando na clínica, como que chega? Porque se elas estão tão aliadas, o que que vai tornar isso ego distônico a ponto de incomodar, né? Por exemplo, essa filha em que
a mãe é completa, ela é completa para a mãe. O que será que faz com que isso venha à tona? Fiquei pensando nessa caracterização, assim, né? À medida que tu vai colocando, bom, essa mulher, por exemplo, né? Estamos assim, essa menina, a mãe é tudo para ela, mas tem aí, esse pai é desvalorizado, ok? Então, como este processo até de. Porque a própria busca de um tratamento faz com que algo necessita uma certa ruptura para ir em busca do tratamento, né? Isso, exato. Como é que tu pensa assim isso, né? Essa Tá, era a questão. tá. Obrigada. Obrigada, Inês. Aí eu acho que a gente tem que de novo pensar no espectro, né? Que a gente poderia falar de histórias de captura em vários níveis, né? Eu acho que as apresentações mais sólidas de uma história de captura, a filha não chega a tratamento porque a mãe não permitiria, né? Porque o analista é um terceiro, né? Ela acreditar, ela fazer esse movimento, como tu diz, assim, de teria que ter já uma fenda que se abriu nessa estrutura tão sólida que a mãe apresenta para essa filha, né? Então, nos casos mais dramáticos, essa filha não vai chegar e são aquelas duplas que, enfim, essa filha vai morar com a mãe a vida inteira, ela não vai estabelecer nenhuma relação amorosa nunca, ela vai ficar solteira e vivendo na casa da mãe, enfim, são aquelas relações mais mortíferas mesmo. Quanto mais essa filha, mesmo que dentro de uma história de captura, de uma mãe que não permite, de uma mãe que fala por ela, que sabe dela, que impõe as próprias decisões para essa filha, como se fosse uma escolha da filha, porque tem sempre esse disfarce, né? É, a gente estaria ainda dentro das histórias de captura, mas já num ponto em que a própria filha desconfiou que tem alguma coisa que não está bem, né? Então ela começou a se incomodar porque ela viu a tia com a prima, a mãe da vizinha com a coleguinha, outras mães que ela vai conhecendo no mundo, porque essa filha não vai viver isolada, ela vai na escola, vai no colégio, vai na faculdade e ela trabalha. E um dia ela começa a conseguir enxergar aquilo que ela via, mas não concebia, porque o processo de pensamento demanda isso, tu olhar e enxergar, né? Ele precisa desse movimento, assim, de que tu olhe com os olhos e perceba pela capacidade, enfim, do ego de julgar, discriminar, enfim. Então, quando essa filha começa a se incomodar, a gente já estaria num passo adiante, né? Porque daí ela vem para análise com uma demanda, no mínimo com uma inquietação, com um desconforto, com uma coisa que traz ela. Isso a gente já está em vantagem, né? Eu acho que o que é mais frequente nas histórias de captura é aquele nível em que essa moça, adolescente, jovem ou mulher vem por um outro motivo, que não é da relação com a mãe. Às vezes isso está intocado, também está encapsulado no relato da filha, né? Ela não vem porque ela percebe que tem alguma coisa muito errada, muito fora do lugar ali na relação que a mãe coloca para ela. Ela vem ou porque o médico mandou, porque como as coisas transbordam para o corpo, é muito comum que a apresentação clínica seja via psicossomática, então o médico intui, percebe que tem uma questão psíquica, emocional importante e diz para a pessoa, empurra a pessoa para um tratamento. Os transtornos alimentares é outro quadro que tem muita relação com essa mãe que se impõe de uma forma excessiva e absoluta. Então, também vai ter uma equipe que pode ser que em algum momento alguém diga: tu precisa ir para um tratamento.
ou porque alguém tem a força de trazer, né? E como são pessoas muito obedientes, elas aprenderam a ser obedientes à mãe, então, em geral, elas vêm com um grau de passividade que se alguém diz, vamos lá, eu vou marcar, eu vou contigo, eu te levo até a porta, eu fico lá na sala de espera, elas vão. E aí, no tratamento, na medida em que as sessões vão avançando, que as semanas e meses vão passando, a gente começa a perceber por um relato desafetado que tem alguma coisa ali que é estranha. E aí a gente vai começar a botar uma pulga para desinquietar, né? Para começar a provocar alguma questão, abrir alguma brecha, porque ela vem com aquilo certo, assim, ela não tem crítica de que tem alguma coisa, ela vê que é um amor, é uma preocupação da mãe, é porque a mãe pensa nela, cuida dela, se sacrificou por ela. Então, vai ser muito mais um movimento nosso de ir promovendo aberturas ali, né? Então, realmente, eu acho que na maioria dos casos das histórias de captura não vai ter um conflito, não vai ter incômodo, não vai ter desconforto, porque a ideia é essa de que a mãe convenceu essa filha, na verdade, não convenceu, porque ela não pensava diferente, a mãe convence. Não, ela já criou essa filha, transmitiu essa dinâmica. É assim que é. E aí a menina cresce acreditando que é assim que é e ponto, né? Assim, pegando também o que a Nise deixou, eu vi que alguém perguntou no chat também um exemplo clínico. Eu vou dar dois exemplos que para mim são muito especiais, assim, que não é da clínica, mas é de filmes, né? Que é o Cisne Negro e um desenho de animação, um filme de animação que é Enroladas. Esse desenho, para quem não viu, assim, vale muito a pena ver, porque ele é as histórias de captura de uma forma muito clara, assim. O Cisne Negro, eu imagino que a maioria deve ter visto, assim, mas é aquela menina, uma jovem, que cumpre com o sonho da mãe, que queria ser a primeira bailarina, teve o seu sonho interrompido porque engravidou dessa filha. Então, ela impôs para a filha a realização do seu sonho e a filha vai em busca disso. Ela não questiona isso, ela toma como próprio um sonho que, na verdade, é da mãe, e ela passa uma boa parte do filme cumprindo esse lugar, assim, de ser o que a mãe quer que ela seja, de tomar como um desejo próprio, o que a mãe apresentou para ela de comer o bolo que ela não queria comer, mas já que a mãe comprou, ela é obrigada a comer, ela se sente obrigada a comer, e ela só vai começar a confrontar a mãe quando entra um terceiro, que é a rival lá na disputa do lugar da primeira bailarina, né, do Cisne Negro, então. Esse filme, claro, ele é cheio de simbolismo, né? Mas a gente entende como só a entrada de um terceiro é que desacomodou o grau de grude, de aderência, desse engolimento que a mãe faz, transformando as duas em uma só. E aí tem muitas cenas em que a gente consegue ver isso, assim, como essa trama que fica dentro do psiquismo, como isso é difícil de abalar, né? Então, essa menina vai se movimentar muito das piores formas, das formas mais destrutivas contra ela própria, né? Tanto que o final do filme é dramático para ela, filha, né? Porque ela tenta, mas não consegue sair desse lugar. E o Enroladas, ele é eu acho que ele é uma releitura do Rapunzel, né? Mas é também de uma menina que mora numa torre e ela não tem crítica até os 18 anos.
Aí, quando ela faz 18 anos, tem lá, por uma circunstância do desenho, um rapaz pula para dentro da torre dela. E aí causa uma série de rebuliços, assim, porque daí ela se aventura a descer da torre para ver o mundo. Só que daí, bom, com todas as conflitos, ambivalências e culpa e fidelidade à mãe, né, enfim, tem uma série também de momentos simbólicos desse desenho que falam dessa necessidade, dessa imposição de uma mãe que, para se manter fálica, para se manter com valor, de completude, impõe um aprisionamento da filha, né? Então, acho que são duas produções que a gente assiste muito, assim, visivelmente, concretamente, essa dinâmica em ação. Tereza, chegou sua vez. Que bom. Então, eu queria questionar um pouco, pensar mais sobre essa mãe fálica. Eu pensei assim, que a mãe fálica é uma mãe que se considera completa, não é? Ela acha Isso. que não lhe falta nada e que ela vai completar o outro totalmente. Então, isso é uma forma da mãe se estruturar e dela sentir. Mas eu fiquei pensando se a gente não estava considerando essa mãe realmente fálica, não é? Porque é muito difícil que uma mãe consiga ser essa que não deixe faltar nada, não é? Então, eu entendi, Ana, que você está fazendo esse recorte, né, entre a mãe e a filha, né? Mas eu pensei assim que tantos outros atores entrariam nessa configuração, né? Vocês já falaram aqui, né, na falta desse pai, mas tantos outros podem ser esses terceiros, né? Até mesmo essa mãe que pode ter alguma brecha para ter outros desejos, né? Fiquei pensando nessa, quase como se a gente pudesse não ficar tão assim nesse determinismo, sabe? Porque essa fantasia da mãe, esse desejo da mãe, eu acho tão difícil dele se sustentar na realidade. Essa criança vai para uma escola, essa criança tem amigos, essa criança tem vizinhos, né? Então, assim, como que a gente pensaria nessa filha que também, o que que nessa filha contribui para esse quadro dessa captura, né? O que que nesse ambiente contribui para esse quadro de captura? E me lembrando, assim, que muitas vezes quase que a gente tem que fazer um movimento contrário na clínica, assim, eu sinto assim no consultório. Quantas vezes as pessoas vêm se sentindo assim determinadas pela mãe, não é? A mãe que foi assim, o que aconteceu no passado, e é um processo assim da pessoa poder reconhecer o que é do desejo dela, o que é da esfera dela, né? Então, eu trago assim esses outros aspectos que eu acho que contribuem para essa criança ficar capturada, para ser essa mulher, né, tão Uhum. misturada com a mãe. Tá. Te agradeço, Tereza, a problematização, porque é isso, né? Acho que a gente tem que sempre abrir, né? Na psicanálise, se a gente fechar de forma. Por isso que eu fiz aquele adendo assim, bom, tem uma nuance de cores e possibilidades e variações, né? Mas eu acho assim que se a gente pensar, né? Eu estava pensando aqui em outro filme mais recente, que é a Virgem Vermelha, acho que é esse o nome, né? Que é uma história verídica e também tem um final terrível, assim, e é uma história real, né? De uma mãe que toma conta da vida da filha, da existência da filha. Então, acho que a gente vê, né, nos filmes, na vida real, na clínica, esse nível que é um nível extremo, né? Eu acho que são casos mais extremos, mas que infelizmente existem
porque embora, claro, essa filha, porque é como eu disse, essa filha não vai estar isolada do mundo, né? Tem até um documentário que também é baseado numa história real, que é o The Act, né? Daquela mãe que tinha síndrome de Munchausen por procuração. Ela isolou a filha quase que literalmente do mundo, assim, ela estava o tempo todo junto da filha, ela não deixava a filha numa consulta médica sozinha. Mas nesses casos que a gente recebe na nossa clínica, não, essa menina vai para a escola, mas vai ter dificuldade de adaptação, mas uma hora ela se adapta, ela vai para o colégio, ela se forma, ela vai em alguns lugares, não muitos, né? Mas é aquela filha que vai ficar a companheira da mãe, não vai sair para viajar com um grupo de amigos porque é super perigoso, não vai sair para a rua de noite porque tá aí a violência nas ruas. Enfim, são filhas que ficam com uma existência muito limitada em termos de relações com outros objetos. Então, elas vão conviver, elas vão trabalhar no mesmo escritório, elas vão estar na mesma sala de aula, mas elas não vão estabelecer vínculos de qualidade com outros objetos que vão passar a ser objetos de investimentos dela, porque o investimento delas não está liberado para investir em outros objetos, porque tem que remeter para a mãe, tem que voltar para essa mãe fálica. Porque, claro, essa mãe se toma por fálica, é uma defesa dela, né? Uma sustentação que ela própria faz e vai seguir fazendo, mas como ela ensinou isso para a filha a vida toda, ensinou e transmitiu, porque o ensinamento é do consciente, né? A transmissão é inconsciente. Essa filha não sabe que essa mãe não tem razão em tudo que ela diz, né? É uma aquisição ali da fase anal, da triangulação, da adolescência, né? Nesse crescente de que a filha vá tirando aos poucos a mãe desse lugar. Mas a filha só consegue tirar a mãe desse lugar se a mãe permite que ela tire. Né? Uma criança não consegue teimar, desafiar, desobedecer, inventar histórias mais criativas assim para se desprender da mãe, para tirar a mãe do lugar de império, de onipotência, de idealização. Essa filha só consegue fazer isso se a mãe permite, porque a gente só consegue brigar se a gente tem segurança de que ninguém vai morrer, de que o objeto não vai se vingar, não vai retalhar, não vai retirar seu amor. Então, se a gente não tem isso, e isso é fornecido pelo objeto que investe objetalmente em nós, a gente não se arrisca a desafiar o poderio da mãe fálica, né? E a mãe fálica diz isso: eu te amo, contanto que tu seja assim como eu gosto, minha filha, comportada, parceira da mãe, companheira da mãe. Então, essa mãe tem um amor narcísico que é um amor condicionado. Eu te amo e faço tudo que eu faço por ti, olha tudo que eu fiz por ti a vida inteira, contanto que tu não me desobedeça, não me desafie, não se separe de mim. Então, eu acho que se essa filha teve a sorte de encontrar uma mãe que super protege, mas que não é nesse nível de captura, uma mãe que está ali fazendo, né, chantagens emocionais de níveis, porque um tanto de chantagem cada um de nós faz, né, nas relações de amor que a gente tem. Mas, enfim, naquela coisa mais dura, assim, mais severa, mas que deixa a culpa lá no outro, né? Se essa mãe faz isso, mas não é uma mãe que capturou a existência da filha, o aparelho psíquico dessa filha, o desenvolvimento dessa filha, como a Nise comentou, essa filha vai poder fazer essas pequenas incursões cada vez maiores ao longo do seu desenvolvimento. Mas nesse nível de dinâmica que eu entendo, a mãe não dá essa possibilidade, né? Porque a mãe precisa que a filha fique cumprindo. E aí essa mãe tem força de barrar qualquer outro. Pai, madrinha, avó,
professora, porque qualquer um que ousar de falar alguma coisa dela, ela vai tirar do colégio, ela vai expulsar, ela vai menosprezar, ela vai criticar. Então, ela segue transmitindo para a filha a ideia de que o outro não tem que ser considerado, não tem que ser escutado, quer separar as duas, quer destruir a família delas. A mãe consegue exercer essa ação de eliminar esses terceiros que aparecem na vida e estão ali de corpo presente, mas não tem força para fazer frente a essa mãe que barra todas as passagens de entrada e de saída. Uhum. Mas eu É, acho que sempre a gente tem que, só para completar, assim, antes de passar para o Bruno, acho que a gente tem que sempre ter em mente isso, assim, que são vários níveis, né? Então, eu concordo contigo que nas apresentações, né, nessas relações simbióticas de uma mãe que toma uma filha que já passou, já ingressou na sua conflitiva edípica, essa filha vai estar ali também meio de comum acordo com essa mãe, porque daí ambas estão satisfazendo fantasias e necessidades próprias, mas isso já é no campo da neurose, a meu ver, né? Quando a filha tem um ganho, um prazer, uma satisfação, a gente já está no campo da neurose, né? Porque ela tem o desejo, ela tem a fantasia na direção do objeto mãe. Nas histórias de captura, a menina não tem fantasia nem desejos em relação à mãe. A mãe é que tem em relação a ela. Boa noite, boa noite. Boa Me noite, escutando? Bruno. Aham, Boa sim. noite. Obrigado, obrigado pela fala, Ana. Eu fiquei pensando em cima da pergunta de como é que chega na clínica, se essa mãe fale que ela chega na clínica também, porque, né, tu falou que tem gradações, né, quando a gradação mais extrema não vai chegar, mas daí eu fiquei pensando Uhum, também se uma gradação menos extrema, se também essa mãe fálica chegaria na clínica, e como é que chega, uhum, assim, como é que é isso? aham, tá. Eu arriscaria dizer que se essa mãe fálica chegar na clínica por uma demanda pessoal, ela não é fálica. Porque ser fálica significa desmentir a própria falta, não ter nenhuma questão em aberto, e para procurar análise tem que ter uma questão em aberto, né? Tem que ter alguma coisa que reconheça em si. E essa mãe justamente estabeleceu essa configuração para não ter nenhuma questão em haver, nenhuma falta, nenhum defeito, nenhuma insuficiência, nenhum problema. Ela é indefectível, né? Então, ela não procuraria análise primeiro por essa questão, né? Ela não reconhece nada em si que precise ser examinado, revisto, resolvido, porque ela está plena de certezas e plena desses fechamentos que deixam ela com uma crença onipotente muito violenta mesmo, assim, muito densa, né? Então, se a gente tem ali uma mãe que tem, né, um apego excessivo, uma dificuldade de deixar partir a filha, o filho, eu acho que já se trata de uma pessoa que se toma por castrada, se toma por faltante, que reconhece que precisa de um outro, mesmo que seja numa relação de ciúmes, de tentar segurar o outro, mas segura e tem ciúmes porque sabe que o outro tem uma liberdade de ir e vir, de querer coisas diferentes do que ela, mãe ou mulher, gostaria. Então, acho que ela já concebe que o outro tem uma existência individual, separada e independente dela. Então, eu acho que quando chega na análise por uma necessidade pessoal, porque se inquietou com alguma coisa ou porque está identificando algum sofrimento em si, já
já está fora dessa definição de uma mãe fálica. O que acontece é que uma mãe fálica pode vir para tratamento porque as pessoas dizem, porque o marido mostra, porque a filha, a outra filha ou o outro filho já está pressionando e dizendo, ou porque a filha entrou em análise e a filha já está num ponto que começa a poder dizer alguma coisa, de se desacomodar daquele lugar, questionar alguma coisa da mãe, mas essa mãe vem para mostrar que ela está certa. Ela vem para ter testemunha da certeza que ela tem das coisas que ela quer, define, deseja, pensa, acha. Então, ela vai ficar algum tempo em tratamento se o analista não cumprir com o que ela está pretendendo, que é dizer, não, realmente, tua filha é uma ingrata, ela vai parar, né? Em questão de semanas, de meses, ela vai parar, né? Porque ela não pode ter abalada a sua defesa, que é a desmentida da castração, né? Ela não pode que um terceiro questione ela, né, abra alguma coisa para ser pensada. Por isso que ela exerce esse poder também sobre a filha, para que a filha não seja essa que um dia vai dizer quero dormir na casa do fulaninho, ou que a filha, né, critique, questione, desobedeça, porque isso coloca em risco a defesa dela, né? A dúvida é, quando uma filha, então, capturada, que passa aí a vida inteira com essa mãe, né? Quando a mãe falece, como que essa filha fica? Também nessa ideia da gradação, se a gente está pensando nos casos mais severos, essa filha não se libertaria, né? A mãe continuaria, né, com esse fantasma e ela seguiria leal à mãe, sem se sentir autorizada para, então, aproveitar a oportunidade da morte da mãe para se vincular a outros objetos, né, para estabelecer relações. O que acontece é que se não está num extremo desse espectro, né, se a gente tem ali uma filha que já está talvez pensando, se ensaiando, né, minimamente desejando, essa filha vai aproveitar a oportunidade para então estabelecer outras relações e experimentar outras coisas que até ali não foram permitidas para ela, né? Mas isso é a mesma coisa, não, mas é parecido com filhas que moram longe da casa da mãe, né, em outra cidade, outro estado ou mesmo em outro país, que fazem essa mudança, inclusive como uma tentativa concreta de separação da mãe, mas não adianta, né? Ou elas seguem com o funcionamento de retorno à mãe, né? Então, numa cidade do interior, vão todos os finais de semana de novo para casa da mãe, ou a mãe é que vem e supre, né, todas as necessidades dessa filha ainda na casa, então enchem a geladeira, pagam todas as contas, mudam os móveis de lugar, fazem arrumações no armário dessa jovem, dessa mulher, enfim. E ou então essa filha vai seguir, mesmo que longe, mesmo que sem a proximidade geográfica e as visitas recorrentes, de que ela siga isolada, né? Então circule, né, de corpo nesse outro lugar, longe da mãe, mas a remetência interna siga com a mãe, né? Ou outra coisa que é bem comum também é que essa filha faça coisas para se ralar, né? Então, aquela coisa assim, né? Arrisca sair com os amigos, arrisca passar o final de semana fora, e aí essa filha vai fazer alguma coisa contra si, que é para comprovar que realmente a mãe tinha razão. Boa noite. Vou Boa tentar ser noite. breve.
Ana Cláudia, eu fiquei muito pensativa aqui, de casos que eu já acompanhei, e até de pessoas próximas, de quando os filhos ficam capturados, a figura materna, mas não por um excesso de investimento libidinal, né, de mãe narcisista, mas pela ausência. Eu queria saber se no livro você trabalha ou na clínica, qual seria a sua leitura, assim, porque parece que existe uma captura também de filhos que não conseguem se desvincular da mãe por essa ausência. Não sei Uhum. se eu fui clara, assim, mas eu fiquei Sim, pensando, entende? A captura tanto pelo excesso quanto pela falta. sim, sim. No livro eu faço uma diferença dessas duas dinâmicas, assim, porque eu penso que são bem diferentes a configuração e o destino. Porque, sim, nesse sentido, a filha fica capturada, querendo o olhar da mãe, buscando o olhar da mãe, o reconhecimento da mãe, sempre, né, levando o boletim, levando a prova, levando a aprovação no vestibular, levando a aprovação no concurso, enfim, sempre tentando agradar a mãe. Porque sabe que não agrada, não agradou nunca, nunca foi olhada com alguém de valor por essa mãe. A mãe critica, xinga, expõe, bate, humilha. Então, é uma mãe ou agressiva ou uma mãe que simplesmente não olha, né? Não investe. O Wellington ali perguntou da síndrome da mãe morta. A mãe morta seria essa mãe que não tem um olhar voltado para a filha. Ela está tão voltada para ela mesma, absorvida por ela mesma, pelas próprias questões, que ela não tem um olhar para a filha. Então, tanto a filha que é humilhada, maltratada pela mãe, como a filha que não é olhada pela mãe, elas ficam carentes de mãe. Elas, né, então vão ficar capturadas nesse sentido de buscarem vida fora, um olhar, né, e o reconhecimento e, no fim das contas, o amor dessa mãe. Mas elas vão precisar de mãe, enquanto a filha de captura precisa de não mãe, né? Elas precisam de menos mãe, de mais espaço, de mais espaço livre, mais espaço aberto e solto, né? Elas precisam de libertação. E há essas filhas sem o olhar da mãe, ou sem esse olhar amoroso de uma mãe, elas precisariam de um enlaçamento dessa mãe. Então, a meu ver, são quase que opostas, assim, né? Porque elas precisam de mais mãe e a filha de captura precisa de menos mãe. Porque a mãe de captura, né, da forma como eu tô pensando, né, é uma mãe que diz, né, tu é minha filha, tu é um amor, tu é linda, tu é tudo de mais maravilhoso, eu te amo, só que daí tem todo o subtexto, né, contanto que tu esteja aqui. E essas mães que não olham e maltratam, elas enxotam a filha, né? Elas afastam a filha. A filha não consegue se afastar porque ela precisa, né? Uma criança para se separar da mãe, ela precisa ter sido vinculada à mãe adequadamente, né? Então elas não conseguem se separar, mas pela mãe, a mãe separaria elas dela, mãe. E a mãe de captura não, ela agarra a filha. Aí você falou isso, eu me lembrei aqui, inclusive está no seu livro um e lendo, e me veio assim, estar diante e não ser vista, a captura apaga, né? E se tiver aí essa brecha, porque são vários, vamos dizer, vários graus em relação à Uhum. cura, né? E quando tem Isso. cura que vai, não é, a num processo analítico, ai, há possibilidades da vida ser resgatada para uma vida viva própria. Isso há Uhum. os clínicos aí que a gente, né, vive, vê, também por filmes. Mas, enfim, eu achei muito lindo
no seu livro, Ana Cláudia, você traz na abertura aqui, peraí, uma ou duas palavras para começar. Eu achei lindo como você começa o seu livro. Então, você traz, né, uma fala, vou dizer assim, entre aspas, da Anne Brum, né? Hum, hum, Escrevo na esperança de que as palavras me libertem do sangue, do corpo da mãe. Mas, e se não existir eu, além dessa mistura de carnes de mãe e filha? Me sinto deslizar para o buraco negro do corpo dela, onde sou cega e minha faca esgrima no ar. Aí aqui, por um lado, é de uma beleza estética desse drama que encapsula, mas que como angustia. E a uhum. escrita, né, passa a ser, por aí, não sei como pela sua experiência, uma ponte transicional. A Sim, escrita pode salvar um pouco da hum, relação, né? sim, Muito sim. forte. Aqui ela trouxe esse cenário interno que ela, né, viu aí. Uhum. É. Sim, esse livro que a Nisita leu, esse trecho que estão no meu livro como epígrafes de cada capítulo, é o Uma, Duas, da Eliane Brum. E aproveitando para fechar, você pode falar da história desse quadro que chegou a Sim, você e tão é, representativo? é. Esse quadro é de uma artista gaúcha, que é a Marisa Carpes. E é uma menina, né? E dentro dela tem aberto, porque à primeira vista é uma menininha bonitinha, é de 1920, que é um ano bem simbólico, que é o ano da pulsão de morte do texto, além do princípio do prazer do Freud. E quando a gente aproxima o olhar, tem fantasmas, uma coisa monstruosa, além de um passador de cabelo que tem um tridente ali na ponta, né? Então é uma aparência bonitinha à primeira vista, uma visão mais superficial, e quando a gente olha no detalhe, a gente vê o quanto de mortífero tem enfiado dentro dessa menininha, né? E eu vi esse quadro, é uma montagem, numa exposição aqui no Sul, que eu fui, com a minha mãe, né? Isso está relatado no início do livro, uma semana antes de fechar o mundo para a pandemia, né? E o nome da exposição é Digo de Onde Venho. Então, são elementos que a Marisa Carpes tomou da mãe, né? Então, esse passador de cabelo, a foto, eram elementos da própria mãe. E aí ela monta a exposição toda com esses elementos, assim, quadros, fotografias, instalações. E E aí, sabe o quando que eu me vi, chamou a atenção também? Não sei se vai dar para vocês verem. Esse pente aí de cabelo, ele tem, é como se, olha, é paralelo até ao vestido dela rendado. Parece aham, assim, não é? Que está ah, superposto em uma ligação. Eu achei isso impressionante. é, Está encorpado mesmo, é, né? É é, incrível. Vale a é, pena, tá? Não sou menina propaganda, não, tá bom? Mas vale a pena esse livro. E esse aqui para escrita clínica, não é, Ana Cláudia? Esse aqui é, sim, são sim, muito conhecidos e muito bem apreciados. é, Vale a pena. sim. Então, tem a Ellen. Ellen, você ainda vai fazer uma pergunta ou esqueceu uma mãozinha aí? Agora, uma É, curiosidade é como um,
vamos dizer, um indicativo clínico quando começa a sonhar. Uhum, E como é uhum. isso aí, né, na sua experiência? Já Claro, é uma outra virada, né? Já é um sinal sim, que está no movimento também próprio com isso. claro. Sim, sim, porque sonhar fala de uma capacidade simbólica, né? Então já tem alguma coisa ali se sofisticando nesse aparelho psíquico, né? Então, gente, eu acho que enfim, é esse sonhar que são situações e quadros de pessoas, não é? Complexas, mas o nosso ofício é complexo, mas É, é instigante e é algo que a gente vai ser um outro desse outro que essa pessoa não pôde ter, mas vivendo uhum, a gente na própria pele. E aí vem um instrumento que é muito mobilizante, mas é essa ponte, a contratransferência. sim, E sim, você deve conhecer, eu tirei daqui, da Lisandro, inclusive o Luiz Cláudio Figueiredo. sim, Esse é um aham, livro sim, espetacular. Não sei se está dando sim, para vocês verem. sim. A da Lisana Della Zenha, ela é gaúcha É, também. é. Uhum, É sim, por aí, porque chega um ponto que a gente está tão, né, pela contratransferência, por isso a questão da perlaboração, porque uhum, confunde, às vezes fica tão encarnado, né, que você precisa, uhum, chega a gerar um mal-estar. claro, E sim, acontece ali, mas é algo que não pode, a pessoa não pode expressar verbalmente e nem sabe que sente. Então, exato. isso é algo desafiante, mas É, a gente é, sobrevivendo, aí vendo uma pessoa renascer, é, por favor. E é sim. nesse dia do psicólogo que a Ana Cláudia ó, chegou, né? Então, muito É. obrigada. Ai, Obrigada a você. obrigada também. Eu agradeço muito, agradeço as perguntas, indagações e são coisas que a gente tem que seguir pensando, né? Porque eu acho que a clínica é muito complexa e então sempre que a gente pode repensar, trocar, pensar juntas, isso sempre enriquece muito e a gente precisa, né? Se reabastecer. Então, muito, muito obrigada pelo convite, pela participação de vocês. E espero que a gente se encontre em Gramado aqui, em É breve, ver em Freud, a outubro. estátua de Freud. É, sim. Ou em Brasília também, em alguma oportunidade. Muito Ah, obrigada. nada. Eu só lembrei aqui de algo a mais. O livro não está aqui. O Daniel Kuperman fala na apresentação de um livro, e ele fala assim, de clínicas, né, de situações bem exigentes, bem complexas. Então, a questão assim do errar faz parte, mas como Sim, elabora e resgata? Então, ele fala assim: esse verbo todo psicanalista precisa conjugar. Eu erro, tu erras, ele erra, nós ah, erramos. Vós errais, nós erramos. E é uhum, esse erro que pode ser aquele ponto que declancha muita coisa. Por exemplo, sim, sim. Tá joia. Muito então, obrigada. nada, olha, bons Beijo sonhos para grande. todos nós, Obrigada. tá? Isso. Tchau, gente, Então, muito boa obrigada. noite. Boa Tchau, noite. tchau.